Questão: considere os fenômenos abaixo. Amadurecimento da banana, derretimento da geleira, ferrugem do prego e dissolver açúcar na água. Classifique cada um deles em físico ou químico. Então, lembrando os conceitos, fenômeno físico é aquele que não altera a natureza do material. É o mesmo material antes e depois, em termos de composição. O fenômeno químico é aquele que tem mudança no material, ou seja, a matéria não é mais a mesma. Então, se a gente comparar as propriedades antes e depois, e os usos também, que eu costumo dizer, nós vamos ver que o material torna-se um material novo, ou seja, houve uma mudança na estrutura ali dos átomos, composição, e aí não temos o mesmo material. Então, primeiro, o amadurecimento da banana. Então, a banana, ela está ali, nós vemos na figura ali, ela é verde, depois ela madura. E se amadurecer demais, ela apodrece. Então é um fenômeno químico, nós temos uma mudança ali na estrutura do alimento. Porque se fosse a mesma coisa, uma banana verde e uma banana madura, para que a gente ia perder tempo esperando amadurecer? Tá? Então tem uma reação química ali sim. O vegetal, ele tem um hormônio, entre aspas, de crescimento, de amadurecimento, acelera o processo de amadurecimento. Por isso, quando você pega, por exemplo, uma fruta, pode ser a banana verde, e deixa ela dentro de um saco fechado, ela amadurece mais rápido. Por quê? Porque a concentração ali fica maior, não dissipa no ar. Então ela amadurece mais rápido. Segundo fenômeno, derretimento da geleira. O que é feito gelo? O gelo é feito de água. Depois que o gelo sólido, estado físico sólido da água, passa para o estado líquido, continua tendo água. Só que agora a água está num estado físico diferente, ou seja, separou mais as partículas ali, as moléculas de água. Então, fenômeno físico. Ferrugem do prego. Nós temos o prego sem enferrujar e o prego enferrujado. Será que os dois servem para a mesma coisa? Será que é interessante deixar um prego enferrujando? Só a gente lembrar, na sua casa se tiver um portão de metal, o que a gente faz? A gente passa um fundo protetor, passa tinta, quando começa a sair a tinta, a gente vai lá, lixa de novo, pinta, tem todo um trabalho para proteger o material. Então, se ferrugem e ferro fosse a mesma coisa, a gente teria todo esse trabalho para conservar o nosso portão? Não. Então, a ferrugem é uma coisa diferente do ferro. Então, quando está enferrujando, a gente pode olhar também, o lugar fica quebradiço. Então, veja que as propriedades mudaram. O ferro ele é resistente, rígido. A ferrugem ela é bem quebradiça. Então, é um material diferente, o fenômeno é químico. Dissolver o açúcar na água, nós estamos o quê? Misturando o açúcar na água. Quando esse açúcar entra em contato com a água, a gente agita com a colher, como é o caso ali da figura, nós estamos fazendo com que as partículas que compõem o açúcar se separem e fiquem elas pequenininhas. Porém, a gente continua tendo o mesmo açúcar ali dentro, só que está dividido na água. Por isso, se a gente beber a água, nós vamos sentir o açúcar ali ainda. Então, continua sendo o mesmo açúcar. Fenômeno físico. Letra B. Cite 3 características para uma transformação física e 3 características para uma transformação química. Então, físico. Primeiro, a matéria não muda. A composição da matéria é a mesma. No exercício anterior nós vimos lá a fusão do gelo, então a geleira se tornando água líquida, a matéria é a mesma, água antes, água depois. Fenômenos físicos podem ser reversíveis, no caso da geleira é reversível, a gente pode, por exemplo, esfriar a água e ela vai solidificar e voltar a ser sólida. Normalmente o fenômeno físico é simplesmente uma separação dos componentes, então as moléculas, por exemplo, de água do gelo, elas vão ficar mais distantes quando estiverem no estado líquido. Fenômeno químico, ocorre mudança na estrutura da matéria, então é um material novo que foi formado. Também podem ser reversíveis, existem fenômenos químicos reversíveis e irreversíveis também, assim como os físicos. Pode ocorrer com mudança de cor ou liberação de gás. Lembra da banana do exercício anterior? Era verde e ficou amarela. Então a cor ali evidenciou o quê? A reação química que aconteceu para deixar a banana madura. 2. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com o enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos de papel alumínio e mergulhados num recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é: então ali o sulfeto de prata reage com o alumínio, formando o sulfeto de alumínio e a prata volta a estar pura. Então por isso que volta a ter aquele brilho da prata. Dados a massa molar dos elementos, então a massa da prata é 108 gramas, e do enxofre 32 gramas para cada mol. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S é. Então o que nós temos? Primeiramente, como ele avisou que a equação não está balanceada, não está equilibrada, ou seja, de acordo com a lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O
que nós temos antes da seta, nós temos depois. Então, nós temos que escrever essa equação balanceando, ou seja, igualando a quantidade de átomos antes e depois. Então, eu escrevi aqui a equação, coloquei esses números em vermelho. Por quê? Porque esses números em vermelho multiplicam as quantidades. Então, agora eu tenho 3 vezes 2, 6 átomos de prata antes, 6 depois. Tenho 3 enxofre antes, 3 depois, 2 alumínio antes, 2 depois. Então, agora está equilibrado. O que nós vamos fazer? Como ele deu a massa, né, nós temos que relacionar quem? Quem ele perguntou aqui, ó. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, que é o Ag, está no finalzinho da equação, será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata. Então nós vamos relacionar esse sulfeto de prata com a prata aqui. Então para isso vamos calcular qual que é a massa de cada um, porque nós estamos trabalhando com massa. Então vou pegar o Ag, que a massa é 108, multiplicar por 2 e somar com 32, que é do enxofre, e aí eu vou saber quanto tem de cada um. Então eu tenho 248 gramas, que é o Ag2S, e aí eu vou multiplicar por esse 3 que está na frente aqui, que é o quê? Que multiplica quem está depois, que é 3 vezes a massa de uma unidade desta. Lá na prata eu vou fazer a mesma coisa, a massa da prata é 108 e tem um 6 multiplicando na frente. Vou pegar 108 vezes 6. Então o que eu descobri aqui? Que quando eu tenho 744 gramas de Ag2S, eu vou ter 648 gramas de prata produzidos. Mas qual é a pergunta? A pergunta é quando eu tiver 2,48, quanto vai ser produzido? Então para fazer essa relação a gente usa uma regra de 3. E regra de 3 simples. Então 744 gramas reagem, formando 648 gramas. Quando eu tiver 2,48, quanto vai ser formado? X, multiplicando o cruzado, obtém a resposta, resolvendo aqui a conta, nós vamos ter 2,16 gramas. Letra D de dado, resposta correta. 3. A figura traz a representação simbólica de alguns modelos atômicos. As figuras não correspondem aos modelos reais. Modelos atômicos. Então temos aí os desenhos. Analisando cada modelo, faça um comparativo citando as principais características entre. Então, letra A. Modelo atômico de Dalton e modelo atômico de Thomson. O modelo de Dalton é o primeiro representado aí, essa bola sólida, parece uma bolinha de jogar sinuca. Ela é uma partícula indivisível, maciça e não tem nenhuma parte, como ela é indivisível, não tem nada além dessa bolinha aí. O átomo é essa bolinha. Comparando com o modelo de Thomson, que é o segundo, o que está acontecendo? O Thomson descobriu a carga elétrica. Então ele falou o seguinte, que o átomo continua sendo essa bolinha sólida, porém essa bolinha tem carga positiva. E incrustado, ou seja, grudado na superfície da bola, tem os elétrons, que são as cargas negativas. Então a diferença do primeiro para o segundo, que no primeiro, que é o modelo de Dalton, o átomo é indivisível, não tem nenhuma partícula. No Thomson tem a partícula chamada elétron. E o átomo é neutro porque a quantidade de elétrons é anulada pela carga positiva da esfera. Letra B. O modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Bohr. Então o modelo atômico de Rutherford, que é o terceiro que está representado aí, com relação ao modelo de Bohr, são duas diferenças. Inclusive esse desenho de Bohr aí, de Niels Bohr, está errado. Esse aí é o mesmo modelo de Rutherford. Essa representação está incorreta. Apesar de ele ter avisado aí, não correspondem aos modelos reais. Bom, então quais são as diferenças? Primeiro, o modelo de Rutherford, o núcleo atômico só tem prótons lá. E o nêutron? Rutherford, quando fez o seu experimento, já suspeitava que tinha alguma coisa ali, além do próton, porém ele não conseguiu provar. Como para propor o modelo tem que se seguir o método científico, então não havendo prova da existência do nêutron, ele não colocou no modelo. Esse modelo foi adaptado por Bohr. Quando Bohr propôs o modelo dele, já tinham provado a existência do nêutron, então no núcleo do átomo de Niels Bohr tem o próton e o nêutron. Segunda diferença, os elétrons estão girando em torno do núcleo, para o modelo de Rutherford, naquele lugar que ele chamou de eletrosfera, que é a região onde estão os elétrons. Bohr melhorou um pouco essa eletrosfera. O que ele fez? Ele descobriu, estudando o espectro eletromagnético, que existem camadas diferentes. Então, o elétron não está apenas em um círculo, então são várias camadas. Ele propôs 7 camadas fundamentais, então de 1 a 7. Por que eu falei que esse modelo de Bohr aqui está errado? Porque se a gente olhar a distância, está vendo que tem 3 elipses,
Se você comparar a distância máxima dele até o núcleo, em todas as três é a mesma. Então Bohr propôs que são camadas diferentes que estão a distâncias diferentes do núcleo. Então esse fato dos três aqui estarem desenhados diferentes, mas com a mesma distância, implica que é a mesma camada. Então isso aqui não é modelo de Bohr. O ano de 2019 foi considerado o ano da tabela periódica. Essa é uma ferramenta importante que levou anos para ser formulada como nós a conhecemos hoje. Sobre a organização da tabela periódica, é incorreto afirmar que os elementos de transição não são metais. Errado. Os elementos de transição são metais, tanto os elementos de transição quanto transição interna. Então já achamos a resposta da questão, é a letra A. Vamos ver as outras. B. O elemento representativo, aquele das famílias mais altas, família 1, 2, de 13 a 18, possui o mesmo número de elétrons da última camada. Então todos que estão na mesma coluna têm a mesma valência, têm a mesma quantidade de elétrons da última camada. Por isso que a gente pode olhar a coluna e dizer quantos elétrons tem. Então o elemento que está na família 14, ele tem 4 elétrons da última camada. Os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas preenchidas. A tabela periódica tem 7 períodos. E esses períodos coincidem com os elétrons distribuídos na distribuição eletrônica. Ou seja, o elemento que a gente tiver aí na tabela periódica no quarto período, ele terá 4 camadas eletrônicas. Grande parte dos elementos da tabela periódica são metais. Sim, a maioria dos elementos são metálicos. Os elementos da família 18 são denominados gases nobres. Correto também. Então só a letra A errada. 5. Nas figuras abaixo temos a representação de alguns compostos que fazem parte do nosso cotidiano: o aço, o sal, o açúcar. Classifique cada um quanto ao tipo de ligação química envolvida em sua constituição e cite 3 características desse tipo de ligação química. Então eu coloquei aqui a representação das ligações. Primeiro é a ligação metálica, que tem no aço. Quais são as características da ligação metálica? Nós temos esses elétrons que estão representados com essas bolinhas vermelhas. Eles são livres. Como assim livres? Eles circulam livremente por todo o espaço do metal. Então, na ligação metálica, nós temos que característica? Nós temos núcleos positivos com os elétrons da camada de valência livres andando aí circulando em volta. Isso confere ao metal a característica de ser bom condutor de eletricidade, porque os elétrons estão livres, podem percorrer com facilidade. E também bons condutores de calor. Segunda imagem aqui é a ligação iônica. O que é a ligação iônica? Um átomo perdeu elétrons, outro ganhou, formaram-se íons e por atração eles se ligam. Então aqui eu representei a ligação iônica do NaCl. Nós fazemos só aquela formulazinha, o Na com o Cl, que é a transferência de um elétron do Na para o Cl, mas na verdade são vários átomos que estão ali interagindo. Então, em torno de um átomo de sódio, tem vários átomos de cloro, em torno de um cloro tem vários sódios, como está mostrado aqui na figura. Por quê? Porque tem atração pelos opostos, então eles vão formando aí esse aglomerado. Características do composto iônico. Ele é quebradiço, tá? Porque quando você faz uma pressão sobre um pedaço de sal, por exemplo, você vai forçar os átomos um contra o outro. Então vai chegar um determinado momento que na hora que alinhar exatamente positivo com positivo, negativo com negativo, dá uma repulsão ali e ele quebra. Então eles são quebradiços, eles não têm a resistência que têm os metais. Então eles não podem ser colocados na forma de fio, por exemplo. Porém, quando dissolvidos em água, quando misturados em água, são bons condutores de corrente elétrica. Por quê? Porque os íons vão estar livres para conduzir corrente elétrica. E a terceira imagem é a molécula de açúcar, a sacarose. A sacarose tem ligações covalentes. Então, os elétrons aqui estão bem mais presos. Então, os compostos covalentes, eles são ditos isolantes com relação ao quê? A facilidade de passagem de corrente elétrica. A ligação covalente ela é mais estável também e não vai ser quebrada, não vai se separar os átomos aí quando nós formos dissolver em água. Tá? E os compostos formados por ligação covalente, normalmente eles são mais frágeis ao aquecimento do que os iônicos e os metálicos. Então, quando você vai fazer calda de açúcar, por exemplo, você vai derreter, fundir o açúcar, se você esquentar demais, o que acontece? Ele queima, fica preto. Ele queima antes de fundir por causa da alta temperatura. Eles são bem mais frágeis. 6. Savant August Arrhenius foi um químico sueco. Recebeu o Nobel de Química em 1903 em reconhecimento aos serviços extraordinários concedidos ao avanço da química pela teoria eletrolítica da dissociação. De acordo com os conceitos propostos por Arrhenius, defina ácidos e bases e dê 3 exemplos para.
Então, de acordo com Arrhenius, ácido é a substância que, quando colocada na água, ela ioniza, ou seja, o ácido formado por ligações covalentes não tem íons. Quando coloca na água, é formado íon, então ionização, e o único cátion, a única parte positiva que é liberada é o H+. Então, exemplo aqui, a ionização do ácido clorídrico, liberando H+, Cl-. Tem também os ácidos sulfúrico, H2SO4, e ácido nítrico, HNO3. A base para Arrhenius é aquela que, em solução aquosa, dissocia, ou seja, separa os íons. Então, na base já existe a ligação iônica, e a única parte negativa, o único ânion produzido é OH-. Então, tem o hidróxido de sódio, que é a chamada soda cáustica. Aqui tem MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, que é utilizado como antiácido estomacal, chamado leite de magnésia. E aqui FeOH3, hidróxido de ferro 3, que é a ferrugem.